vão chegando e ouvindo também. Bom, retomando a explicação sobre a compra de escravos, principalmente século XIV, século XV, século XVI, a compra de escravos era muito comum em todo o mundo. Então, como eu estava dizendo, alguém era comprado, era marcado a ferro quente, e aquela pessoa se tornava propriedade do comprador, seja um dono de terras, enfim. E passava a trabalhar de maneira forçada para aquele comprador. Né? Esse exemplo, ele pode ser comparado com o que aconteceu conosco, de uma maneira muito melhor, é claro. Né? Nós somos comprados pelo sangue de Jesus vertido no Calvário, ok? Então, nós vivíamos nessa situação de escravidão, estávamos entregues às nossas vontades, nossas razões, nossa maneira de viver, não é? E em algum momento da nossa vida nós reconhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador e nós somos comprados por Ele. Como nós falamos na célula passada, fomos eleitos antes da fundação do mundo, então nosso nome já estava lá, não é? Como eleitos que milênios depois iríamos ser alcançados dessa situação de escravidão e libertos para a glória de Deus. Tá? Então, éramos afastados, éramos escravizados, muitas vezes, quando estávamos nessa vida pecaminosa, estávamos na velha religião, na idolatria, nos sentíamos livres, né? Essa falsa liberdade. Ah, estou servindo a Deus, a maneira que eu vivo agrada a Ele, porque eu não faço mal a ninguém, afinal. Não é? E estávamos escravizados, mas enganados pelo inimigo, como se estivéssemos livres. Não é? E aí Jesus nos encontrou. Vamos então continuar aqui a leitura. Irmã Paulina, Pastora Maria, Irmã Josemar já chegaram aqui. Creio que as demais também vão estar chegando. Continuando a leitura. O perdão dos nossos pecados custou muito caro para Deus e para o seu único Filho, Jesus. A recompensa deste ato é a alegria de ver pecadores que estavam condenados ao fogo do inferno serem livres e permanecerem assim, lutando em Cristo e por Cristo. Como eu estava dizendo, né, diferente da compra de escravos pelo homem, né, que é para o sofrimento, você só troca de dono. Quando Jesus nos alcançou, nos comprou, foi para nos trazer a liberdade de toda aquela velha prática. Então, quem vivia na idolatria não vive mais, quem mentiu não mente mais, somos a cada dia mais libertos, mais e mais libertos. Essa libertação ela não é imediata, ela não ocorre totalmente no momento da conversão. Muitos dos nossos irmãos ainda têm dificuldade para se livrar de um vício, de uma mania, porque isso cria raízes dentro de nós, não é? É o que eu estava dizendo, a iniquidade, a vida sequencialmente em pecado. Então aquilo cria raízes dentro de nós, achamos normal, e até tirar leva tempo. Por isso a necessidade de nos apegarmos ao Espírito Santo. Nós temos este selo, que é o próximo ponto que eu vou estar tratando aqui. Lembra que eu falei que os escravos, ao serem comprados, eles recebiam uma marca dolorosa, mas ali tinha um símbolo daquele dono de terra, enfim. Quando Jesus nos alcançou, nós recebemos o selo. Desliga ali, por favor. Desculpem. Quando Jesus nos alcançou, ele nos proporcionou recebermos um selo de propriedade, que é o Espírito Santo de Deus. No momento da nossa conversão, em que aceitamos ao Senhor Jesus, lembra que a gente tratou na semana passada? Só um minutinho.
Tá complicado hoje, né? Vamos lá. Ah, na nossa conversão, quando Cristo nos alcançou, nós recebemos o Espírito Santo. Ainda quando ele estava aqui neste mundo, como homem, né, ele disse aos discípulos: é necessário que eu vá para que venha o Consolador, outro Consolador. E ele vos convencerá, ele convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Então, esse Consolador é o nosso selo de propriedade de Deus. É o que comprova que somos eleitos nele, que somos propriedade dele. Então, o que confirma a palavra em nós, o que confirma, o que dá esse incentivo, essa vontade de buscarmos a Deus, de orarmos, é o Espírito Santo. Então, fica até como alerta para cada um de nós. Quando essa vontade acaba, quando você já não sente vontade de ler a palavra, de buscar a Deus, de se libertar cada vez mais das velhas práticas, é sinal de que o Espírito Santo está entristecido. Para quem não sabe, ele se entristece. Não é apenas um selo, um objeto que você cola. Ele é uma pessoa, é um ser. Ele se entristece. Nós podemos machucá-lo, não fisicamente, mas enfim, entristecê-lo, deixá-lo dolorosamente triste. Né? A palavra vai dizer, né? Não entristeçai o Espírito Santo, porque é ele que vai te apresentar ao Pai. É ele que é o selo que te leva a Cristo. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, e ninguém é convencido de que o Filho é o Salvador e Senhor das nossas vidas sem que haja interação do Espírito Santo. Então temos que ter esse cuidado. Se o Espírito Santo não está habitando em nós, não está tendo ação na nossa vida, não está influenciando nas nossas atitudes, automaticamente a nossa vida espiritual vai morrendo, vai se enfraquecendo. Nos tornamos, o que a palavra vai dizer, mornos. Nos tornamos alguém assim que leva a vida com a barriga, que tá tudo bem, que se eu errar, se eu viver na iniquidade, tá tudo bem. E não é para isso que fomos comprados pelo sangue de Jesus. Uh, sim. O preço pago foi o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Não foi qualquer preço, não foi um saquinho de moedas, como acontecia com os escravos. Foi o sangue do Filho de Deus. Então essa compra tem que ser levada a sério por nós. Nós não fomos comprados de qualquer maneira. Na situação pecaminosa em que nos encontrávamos. Não fomos alcançados de qualquer maneira. Custou o sofrimento, a agonia, a dor, chegar a suar sangue. Quem conhece, já assistiu o filme, muito melhor que já leu os evangelhos. Nosso Senhor chegou a suar sangue de agonia. Não por medo, por querer recuar. A gente tem que ter sempre essa noção. Quando diz que no Getsemane ele chegou a suar sangue, era o peso da nossa maldade, do nosso pecado. O que segurou Jesus na cruz não foram os guardas, não foram os pregos, aqueles arpões que foram cravados nele. Não foi a autoridade romana, não foi a autoridade dos judeus. Foi o amor por nós. E o que mais fez ele sofrer não foi a dor das perfurações, foi o nosso pecado, que a ira do Pai manifestou sobre ele. Quando nós dissemos aqui na introdução que o Pai agradou moê-lo, né, agradou sacrificar o filho, que está no texto que eu deixei, Isaías 53, era uma profecia de que o Filho de Deus iria derramar toda a tua ira. E você imagina, todos os eleitos, porque o sacrifício de Jesus foi pelos eleitos, há quem fala, foi por toda a humanidade, até quem não ia aceitar. Foi pelos eleitos. Toda aquela ira de milhões e milhões, posso dizer bilhões de pessoas derramadas sobre Jesus. Imagina, o meu pecado, o teu pecado, o pecado dos nossos antepassados, até do último homem, da última mulher que nascer, derramado de uma vez só.
em cima do Filho de Deus. Foi o maior sofrimento. Nós temos que ter essa noção, porque muitas vezes nós nos emocionamos ao assistir a Paixão de Cristo. Poxa, mas deve ter doído tal situação, os flagelos, aquele momento em que o soldado crava aquela lança nele e arranca. Enfim, realmente foi muito doloroso, mas a maior dor foi suportar o nosso pecado. Por isso que nós temos que ter essa noção. Se em algum momento da nossa vida nós pensamos que nós éramos bons, que nós éramos puros, nós éramos bondosos, até mesmo santos, justos, alguém superior, lembra disso. Por causa dessa maneira, eu sei que o papo está um pouco pesado, mas não tem como amenizar. A nossa maneira hipócrita que nós éramos, já falo nós para me incluir, né? Isso pesou sobre o nosso Senhor. A maior dor, a maior agonia que ele sentiu não foi física, não foi metal, não foi a madeira da cruz, foi o nosso pecado, o peso do nosso pecado. Amém? Vamos lá. Enfim, fomos livres por tão grande, tão doloroso sacrifício. Fomos livres da maldição do pecado. Né? Fomos livres de sermos condenados ao inferno. Mas livres para quê? Ok, eu não vivo mais uma vida de idolatria, uma vida de mentira. Livres para quê? Quando um escravo era comprado, ele era comprado para fazer a vontade do senhor dele. Não é diferente conosco? Nós saímos da vida de escravidão, mas não saímos apenas por sair. Nós saímos para fazer a vontade de Deus. Como? Como eu disse, o selo que nós recebemos de propriedade de Deus, que é o Espírito Santo, que atua em nós, esse Espírito, ele nos incentiva a levar essa libertação a outras pessoas. Então, se você foi liberto, realmente, você sente isso queimar dentro de você. Você não se conforma da tua mãe, do teu pai, dos teus filhos, dos teus parentes, amigos, vizinhos, estarem ainda acorrentados à escravidão do pecado. Você sente, por mais que você não saiba como, porque nós não temos poder de convencimento, mas você sente essa necessidade, fala, cara, eu tenho que falar da palavra, eu não convenço, o Espírito Santo te convence, mas eu tenho que levar a palavra, a semente tem que ser plantada. A palavra vai dizer, como vão crer se não há quem pregue? Como vão ouvir a palavra se não há quem se dispõe a ir? Né? Então nós temos que ter isso em mente. Ele nos libertou, colocou o selo em nós, mas para nós alcançarmos mais vidas, para que a nossa vida seja instrumento nas mãos dele, para que ele possa alcançar mais e mais pessoas. Bem? Continuando então a leitura. É por esta razão que nos expomos todos os dias a situações de vergonha que tentam nos calar. Esta é a cruz que temos que carregar em todo o tempo, seguindo o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Toda essa confusão de cair na internet, eu esqueci de uma parábola, uma história que creio que nossas amadas aqui da célula já conhecem, mas nossas amadas novas amigas, nossas novas alunas, né, por todo o Brasil, talvez não conheçam. Falamos aqui de perdão. Né? Existe uma história antiga, para quem não conhece, os Estados Unidos, muito tempo viveu sobre um regime de xerifes. Então, cada lugar tinha um xerife, cada lugar tinha uma lei, enfim. E a história conta que um jovem ele foi condenado à forca por um crime que ele cometeu. Ele não havia uma vida pregressa ruim, mas um crime que ele cometeu foi suficiente para ele ser condenado. Porém, ele era alguém muito querido na comunidade. No momento de ira, ele fez aquela besteira, enfim.
E o pessoal daquela cidade, daquele vilarejo, ao saber da condenação, redigiram uma carta e levaram ao governador. Levaram à autoridade, enfim, competente, para dar um perdão, dar uma nova chance para aquele jovem. Não é? Porém, aquela autoridade, aquele homem, leu aquela carta, toda aquela multidão na frente da casa dele, do local onde ele estava, enfim. E ele disse: Mas não é assim, não é tão simples. Eu quero testar esse jovem, eu quero conhecê-lo. Eu já aprendi vários criminosos, assassinos, ladrões, mas nunca vi uma multidão interceder, clamar pela soltura, pelo perdão de alguém assim, de maneira tão espontânea. Eu quero conhecer esse jovem. Me levem até onde ele está. Tá? Só que tem uma condição: eu vou disfarçado. E aquele homem, aquele governador, enfim, se disfarçou de pastor. Pegou uma Bíblia, fez todo o traje, terno, gravata, e foi até a cela onde estava aquele jovem. O jovem estava irado. Estou preso aqui e tal, indignado, achando que ele era justo, por mais que ele tinha cometido aquele crime. E aí, aquele pastor chega até a cela e começa a conversar com ele. Jovem, eu vim até aqui, eu tenho uma novidade para falar para você, tenho boas novas para a tua vida. Ah, e ele mostra a Bíblia, para aquele jovem, esqueci de dizer. Ainda antes de chegar à cadeia, ele escondeu a carta de perdão dentro da Bíblia. Uma carta redigida por ele. Só ele tinha autoridade para soltar aquele jovem. Ele guarda essa carta dentro da Bíblia, esconde ali, fecha. E no momento que ele está conversando, ele mostra apenas a Bíblia. Ele fala: Jovem, aqui está a solução para a tua vida. Aqui está o teu perdão. Mas aquele jovem falou: Você veio até aqui, um pastor veio até aqui me falar de religião, eu vou ser morto amanhã, eu já fui condenado à forca. Eu não quero saber de crença, eu não quero saber de Deus, sai daqui. E ele tentando, né? Mas, jovem, aqui está a solução, você não está entendendo a solução para a tua vida. Ele: Não, sai daqui, eu vou te agredir, seu pastorzinho, eu não quero falar com você, sai daqui. E ele sai, até para a segurança dele, leva a Bíblia com a carta assinada por ele, com o perdão. E naquela madrugada, o carcereiro acorda, aquele jovem, bate na cela, fala: Rapaz, você foi tolo, desculpa a palavra, você foi burro. Aquele homem que veio aqui no começo da noite não era pastor, era o governador. Ele tinha uma carta de perdão dentro daquela Bíblia. Você perdeu a tua oportunidade. Amanhece o dia, chega a hora da condenação. Todo aquele vilarejo reunido, o governador presente, a família daquele jovem, uma grande multidão, né? E aquele jovem, ao notar o que ele havia feito, o que havia ocorrido, ele pede para ter as últimas palavras. Ele pede que chamem a todos das regiões circunvizinhas, e ele toma a palavra e ele diz: Que todos deste vilarejo que viram o crime que eu cometi, os que me conhecem, os que não me conhecem, que saibam que eu não estou sendo condenado pelo crime que eu cometi, mas estou sendo condenado pelo perdão que eu recusei. Sei que essa história é longa, mas eu decidi repeti-la ou contá-la para as amadas que ainda não conhecem, para deixar bem claro: as obras não salvam. As mesmas obras que não salvam, elas também não condenam. Ninguém é levado ao inferno. Ninguém é levado à condenação eterna, no inferno, longe de Deus, pelas obras más que cometeu, mas pelo perdão que recusou. A palavra vai dizer que mesmo que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlate, mesmo que alguém tenha sido um assassino, tenha blasfemado, amaldiçoado Deus por anos na vida, não é isso que vai levar essa pessoa ao inferno. Vai ser o momento em que ela teve a oportunidade
de entender que precisava do perdão de Cristo. E essa pessoa disse: não, eu não preciso, eu não quero. Isso é o que leva ao inferno. Ok, nós entendemos que somos eleitos, as pessoas eleitas são alcançadas pelo Espírito Santo. Mas essa questão do perdão, ela vem confirmar. A pessoa que ela não é tocada pelo Espírito Santo, ela entende que ela não precisa desse perdão. E é a falta desse perdão que leva à condenação eterna. É a falta desse perdão. Aqui aniquila tudo aquilo que eu estava dizendo no começo. Alguém que se sente bom, alguém que se sente santo, alguém que se sente filho de Deus. As pessoas costumam dizer, eu também sou filho de Deus. Né? Aqui está a divisão. O antes e o depois na tua vida. O perdão que você aceitou ou que você recusou. É o fator determinante para onde você vai. Amém? Continuação da leitura. Quando o sangue de Jesus foi derramado por nós, por causa do amor de Deus, fomos lavados e remidos, nos tornando aceitáveis perante o Senhor Deus, e participantes de toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Glória ao Senhor por tão grande amor. Amém. O trecho anterior, que minha mãe aqui leu, falava sobre a cruz que carregamos, muitas vezes chacotas, perseguições. Graças a Deus, no nosso país não existe uma perseguição ferrenha, algo que leve à cadeia ou algo pior. Mas de alguma forma, em algum momento, temos que carregar a nossa cruz, temos que passar por situações adversas, né? E infelizmente sofremos, né? Passamos por privações, alguém vira a cara pra gente. Mas é essa parte que eu gostaria de deixar claro. Parece engraçado o que eu vou dizer, mas não é. Muitas vezes temos o nosso familiar como nossa cruz. Ele não é. Por pior conduta que tem o teu marido, tua mulher, tua mãe, teu pai, teu chefe, um vizinho, eles não são a tua cruz. Eles não são. Muitas vezes nós estamos tão cansados, nós estamos tão sobrecarregados, fala, pô, tal pessoa é uma cruz para mim. Cuidado. A nossa única cruz é defender o evangelho, não só defender a letra, não só defender este livro. Muitas vezes a pessoa, eu ando com a Bíblia debaixo do braço, eu conheço de Gênesis a Apocalipse. Defender ela aqui dentro. A palavra vai dizer também: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não adianta a gente ter a Bíblia aberta em cima da estante, conhecermos a letra, se essa letra não mudou o nosso viver. Não adianta conhecer o significado do que está escrito, se esse significado não muda o significado da nossa vida. Amém? Então, essa cruz é simplesmente, unicamente, o peso que possamos passar em algum momento da vida por defendermos totalmente uma vida destinada, focada, como rumo, como foco, à vontade de Deus. É a nossa única cruz. E, para finalizar, no último trecho, estava dizendo sobre o sangue de Jesus ser derramado sobre nós. Né? Quando fomos alcançados por Cristo, novamente, só para lembrar da lição de casa, Isaías 53, vai dizer que pelo sangue dele derramado, pelo sacrifício dele, nossas feridas, nossas dores, nossas doenças foram lançadas sobre ele. Mais um agravante aqui. Nosso pecado foi lançado sobre ele, nossa culpa, nossas enfermidades foram lançadas sobre ele. Todas as nossas dores. Nós não temos que nos acostumar com uma vida de dor, de sofrimento. Ok, tem doenças passageiras, um resfriado, uma dor de cabeça. Essas coisas acontecem. Mas algo mais grave
Você tem o teu intercessor. Você tem Jesus para você clamar ao Pai em nome dele. Pai, essa dor eu não aguento. Essa situação, talvez uma anomalia, algo no teu corpo que te faz sofrer. Você tem que recorrer ao Pai. Não aceite uma vida de sofrimento. Não estou dizendo não aceite no sentido de arrogância, mas no sentido de você confiar estritamente que o Pai pode tirar as suas dores, não é? Minha mãe, não sei se ela ainda está, mas antes da célula ela estava reclamando de uma dor de cabeça, né? Todos os nossos incômodos nós temos que apresentar perante o Pai. A palavra vai dizer: lançai sobre ele as vossas ansiedades, não só a vossa ansiedade, vossas dores, tudo que nos aflige, porque ele tem cuidado de vós. Muitas vezes as situações vêm contra, como o que aconteceu hoje aqui, internet caindo, não é? Mas nós temos que nos apegar ao Pai, confiar que Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, quando nós somos alcançados, quando no sacrifício da cruz, nossas enfermidades, nossas dores, nossa salvação foi alcançada ali, tínhamos vestes vermelhas como escarlate. Aqui tem um contraste de até um pouco difícil de entender, né? O sangue de Jesus tornou nossas vestes brancas. É algo que apenas com o Espírito Santo nós podemos entender. Como é que algo vermelho torna branco? O vermelho aqui na palavra, ele remete à imundícia, à sujeira, a pecado. Tínhamos vestes, posso dizer, podres, cores assim, de estado de decomposição pelo nosso pecado. Mas quando o sangue de Jesus foi derramado sobre nós, quando nós fomos alcançados, essas vestes se tornaram brancas, brancas como a neve. Mais brancas do que aqueles comercial de sabão em pó. Brancos, o branco mais branco que você puder imaginar, aquele branco que chega a brilhar. É assim que o sangue de Jesus nos torna. É assim que ele nos purifica de toda injustiça, de todo pecado, de toda iniquidade antiga da nossa vida pregressa. Amém? Bom, gente, por isso, aliás, por hoje é isso. Queria agradecer primeiramente minha mãe. Posso perceber aqui, né? Não é só a mãe que tem sexto sentido, né? Percebo que ela não está 100%, né? Muitas vezes a mudança de tempo nos faz mal. Gostaria até de usar a oração final para estar intercedendo por ela também, né? E dizer, recapitulando aqui, você foi comprado, você foi comprada por um alto preço, pelo sangue do Filho de Deus, não foi qualquer sangue. Então tenha em mente isso. Quando vier a dificuldade, quando não tiver certeza do teu amanhã, o Filho de Deus sofreu na cruz para que você tivesse a eternidade com Ele. A vida neste mundo não vai ser fácil nos próximos anos, ou não. Quem me conhece sabe, eu não engano, não abro câmera para fazer pregação triunfalista. Nosso Senhor nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Ele venceu o mundo e Ele nos alcançou, nós podemos vencer também. Vencer o mundo não significa ter o melhor carro, a melhor casa, mas ter a paz no coração, vencer tudo o que está acontecendo e estar de pé no grande dia, no dia que a trombeta tocar. Amém? Tenhamos essa certeza todos os dias da nossa vida. Então, nossas irmãs que estão nos acompanhando, aqui de São Paulo, até as que eu não conheço pessoalmente, tenha isso em mente. Em qualquer lugar do Brasil que você esteja, eu sei que tem lugar que está sofrendo muito mais. São Paulo aqui tem muito mais recursos, tem lugar mais longínquo que a dificuldade chegou, né? O luto, a perda, lugares pequenos com muitas mortes pelo vírus, enfim. Não perca a esperança. Clame ao Senhor. Tenha uma vida mais fervorosa de oração. Busque a Ele. Ele pode reverter o quadro da tua vida. O mundo vai sofrer. A palavra não vai retroagir, não vai voltar atrás. O mundo vai sofrer as taças, vai sofrer aqui eu não quero entrar em escatologia, mas o livro de Apocalipse ele vai se cumprir. O mundo vai passar coisas inimagináveis, mas os dias serão poupados, abreviados por nossa causa. Amém? É possível.
Não estava nos meus planos falar isso. É possível passar pelo que você está passando. O nosso Senhor não dá carga além do que podemos carregar. Eu quero falar aqui como igreja. É algo que eu estava já no momento da digitação para dizer isso para cada uma de vocês. Se a carga está pesada, além, só pode ser por dois motivos. Ou porque nós estamos ansiosos, ou porque cada um e cada uma de nós aqui estamos falhando como teus irmãos. Vou repetir. Ou por ansiedade, que nós estamos nos preocupando com algo que não é para nós. Ou se o nosso irmão do nosso lado está sofrendo demasiado, muitas vezes é nossa culpa. Nós podemos dar um apoio, dar um recurso financeiro, um alimento, e nós não estamos fazendo. Então vamos ser mais unidos nessa época. Não só nessa época, mas a partir desta pandemia, que sirva como aprendizado para nós. Que no mundo teremos aflições, mas confiando estritamente no Pai e, irmão, de mão dada com o nosso irmão, nós vamos vencer essa fase. Nós vamos vencer. Eu quero deixar isso claro. Você que está me ouvindo, você vai vencer em Cristo. Pode ser que você não consiga tudo o que você sonhou nesse mundo, mas a eternidade nos aguarda. Amém? É isso, gente. Foi um pouco cansativo até para mim, né? Mas o nome do Senhor com certeza foi glorificado nessa noite. Nós não desistimos, nós fomos até o final, não para o nosso mérito, não para o nosso reconhecimento, mas para que a palavra dele seja divulgada. Amém? Só um minutinho. Quero fazer essa oração final. Pessoal, eu esqueci de dizer, eu ia mandar no grupo hoje, eu esqueci. Duas questões, antes de a gente fazer a oração final. Quem tiver algum testemunho, as igrejas estão fechadas, não há cultos, manda em vídeo ou em áudio. Eu dou um jeito de passar aqui na próxima reunião. Aconteceu alguma bênção, um milagre na tua família, alguém foi curado desse vírus, alguém nessa confusão toda conseguiu um emprego, alguém conseguiu uma bênção. A principal, lembra da lição da semana passada? A principal bênção? Algum parente, algum amado, alguma pessoa querida tua foi alcançado por Cristo. Passa para mim um áudio, uma mensagem, de alguma forma, manda nos grupos. Eu dou um jeito de reproduzir aqui. E também pedido de oração. Talvez agora o comentário não chegue em tempo real, mas na semana passa para mim pedido de oração. Eu vou estar incluindo a partir da próxima reunião, ok? Vamos então nos despedindo, vou fazer uma oração final aqui, nos elevando a Deus, agradecendo, por mais que foi dificultoso, mas cumprimos os propósitos de hoje. Onde você estiver, em reverência ao nosso Pai, curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, Pai eterno e soberano. Papai, agradecemos, Senhor, porque apenas pela tua graça e misericórdia que chegamos até aqui. De alguma forma esse trabalho tentou ser quase foi interrompido hoje, mas o Senhor nos permitiu terminarmos, Senhor, por louvor da tua glória. Pai, eu quero pedir que o teu Santo Espírito, teu Santo Filho, quando esteve nesse mundo, disse que outro Consolador seria enviado e esse Consolador vive em nós. Que o teu Santo Espírito venha nos consolar neste momento tão difícil, Senhor. Venha consolar a minha tia nesse momento de luto. Talvez outras irmãs aqui estejam passando pelo mesmo, com alguém internado ou até alguém falecido. Papai, que o Senhor venha nos consolar através do teu Santo Espírito. Nos fortalecer, papai. Que tenhamos a esperança, a certeza de um amanhã vivos, com saúde, bem, dentro do teu querer. Que nada venha nos tirar da tua vontade. Que o nosso foco seja o céu, papai. Mas, papai, também aprendemos que na cruz o Senhor levou nossas enfermidades. Eu quero pedir, Senhor, inicialmente pela minha mãe, que estava apresentando hoje à tarde, agora no comecinho da noite, dores, enfermidades, não sei, mas que o Senhor venha tocá-la neste momento. Que o teu Santo Espírito venha retirar dela, papai, toda dor, toda fadiga. Eu não sei o que se passa, o Senhor conhece. Que o Senhor venha tirar tudo o que esteja fazendo-a sofrer, não sei a gravidade, mas que o Senhor possa curá-la neste momento.
para a glória do seu Santo Filho Jesus, também estendo essa intercessão para cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, que está vendo, enfim, independente do que cada irmã, cada irmão, papai, esteja sentindo neste momento. Seja uma dor, seja o vírus que estamos enfrentando, papai, seja um câncer, seja HIV, seja a dor que for, a doença que a medicina não cura, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor venha tocar nessas vidas, e como o Senhor fez naqueles 3 anos que o Senhor esteve neste mundo, Senhor Jesus. Que essas vidas não sejam apenas curadas, mas que sejam alcançadas através dessas curas. Como o Senhor dizia, a tua fé te salvou, que vai além da cura. Que essas vidas sejam alcançadas, que a transformação não seja apenas física, não haja apenas a cura, mas que o teu Santo Espírito possa cumprir a obra por completo nessas vidas e sejam alcançadas pelo louvor da tua glória. É o que eu peço pela fé que tenho em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amadas e amados, quem estiver assistindo aí do lado, nas casas, enfim, quero agradecer pela atenção, pela paciência, não é? 2 quedas de sinal, mas quero agradecer se você vai assistir esse vídeo na semana, aqui consta para mim apenas 4 pessoas, mas que você seja tocado pelo Santo Espírito de Deus. E seja relendo essa apostila, o texto bíblico, o texto de Isaías 53. Tenho certeza que o Senhor vai falar com você. A palavra dele é eficaz. Ela se renova a cada manhã. Amém? Deus abençoe. Uma ótima noite a todas e todos. E nós nos falamos na semana e segunda-feira que vem, se Deus nos permitir, estaremos aqui mais uma vez falando da palavra dele, compartilhando possíveis testemunhos, e vivendo em comunhão, mesmo afastados fisicamente, mas em espíritos conectados em comunhão a Ele. Amém? Deus abençoe, boa noite, bom descanso e até mais. Tchau. Paz do Senhor a todas. Vocês tenham uma noite abençoada em nome de Jesus, tá? Beijo para vocês todos. Estou com muitas saudades. Tchau, tchau.